Amém? Hoje está lendo, aleluia, e diz: Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem mediante o seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saiu a tropa da Síria à terra de Israel, e levaram presa uma menina, e ficou a serviço da sua mulher, de Naamã. Amém. Pode se sentar. Amém, Jesus. Aleluia. Como o presbítero Lucas falou, me convidou, para poder estar trazendo uma palavra desta noite. Eu comecei, fiquei, Senhor, o que eu vou levar, Senhor, para a sua igreja? Sabendo que é culto de cura e libertação, É uma responsabilidade muito grande. E também nós já estamos um tempo no Evangelho, nós ficamos nervosos porque sabemos que a palavra de Deus, esse ano, Deus nos chamou, para levar a palavra dele a todos que necessitados. Aleluia. Foi conversando com Deus, Deus me deu essa palavra, a cura de Naamã. Aleluia. E Deus tem usado o profeta ainda para falar conosco, para lembrar nossas necessidades, Aleluia. O que eu vou falar sobre cura e libertação? Então vamos falar que o nosso Deus é o Deus da cura, Esse ano, amada igreja, nós falamos, Deus cura, Deus faz o que Ele quer, e na maneira que Ele quer, o momento que Ele quer, Muitas das vezes nós precisamos para ontem, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, Como a palavra própria de Deus diz, os pensamentos dele são mais altos do que o meu pensamento. Aleluia. Então Deus não tem tempo, para curar. Basta nós botar e confiar que Ele vai fazer o milagre, Ele vai fazer o que nós necessitamos. E a palavra de Deus diz que Naamã era o chefe do exército da Síria, era um sírio, e sendo, porém, leproso. A palavra de Deus diz que ele era leproso, mas ninguém via porque estava por dentro da sua armadura. E muitas das vezes, amada igreja, nós precisamos também ser curados por dentro. A nossa luta de libertação é de dentro para fora. Por isso que quando nós oramos, pedimos a Deus para poder nos limpar de dentro para fora, porque muitas das vezes é dentro que nós precisamos do milagre de Deus, Aleluia. A palavra de Deus diz que Naamã era um estrangeiro. Nós estamos tendo um estudo bíblico, que nós estamos falando do povo judeu, o povo escolhido de Deus. E Naamã não era um daqueles escolhidos, era um povo totalmente diferente, adorava outros deuses, Mas Deus, quando quer te curar, quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele não importa de que religião é, Ele vai te buscar lá e vai trazer para o mundo. Aleluia. Aleluia. Comandante do exército da Síria. E sendo como comandante, ele oprimia todo o povo de Deus, todo o povo de Israel era oprimido pelo aquele exército, Aleluia. E pelo comandante Naamã. Aleluia. E sendo nessas opressões que ele ia em Israel e em outras cidades, ele levou consigo uma menina para ser escrava da mulher dele, para ser serva da mulher dele. Mas aí tem um propósito de Deus nisso. Aleluia. Muitas das vezes você não entende o que Deus está fazendo na sua vida. Muitas das vezes pensamos que é o contrário, mas a bênção do Senhor, Deus mandou a bênção para a casa dele. Aleluia, sabendo que ele que seria abençoado por ter levado aquela menina cativa à casa dele. Aleluia. Ele mesmo tinha uma escrava israelita em sua casa, e ela sabia de todas as histórias de Naamã, como que ele era por dentro. Muitas das vezes nós vemos que o irmão não sabe como é que o irmão está, como está na casa dele. Muitas das vezes está precisando da presença do Senhor na sua casa, E sendo aquela menina que foi cativa à sua casa,
foi a presença de Deus, porque Deus tem um propósito na vida daquele homem, né? Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele era idólatra, como ele adorava outros deuses, e através dessa menina na casa dele, que ia vir a cura, para tanto que ele precisava. Imagine um homem valoroso, mas por Deus não tinha nada que prestasse, né? Mas Deus, ele muda o cativeiro das pessoas. Aleluia. Deus, quando chama, ele vai mudar. E a palavra de Deus diz que quando ele foi curado, ali ele foi convertido, ali que ele foi servo do Senhor, né? No versículo 17 e 18 diz: e disse Naamã: sei assim, contudo, este seu servo e uma carga de terra com jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Nisto perdoe, Senhor, o teu servo, quando o seu Senhor entrar quando o meu Senhor entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele a encostar a sua mão, e também tenha que curvar na casa de Rimon, quando assim se encurvar na casa de Rimon. Nisso perdoe, Senhor, o teu servo. Olha como é que depois que ele recebeu a cura, nós vamos falar ainda um pouco mais da cura dele, mas depois que ele recebeu a cura, ele sabia que só existe um Deus. Mas sim, amada igreja, ele continuava sendo servo do rei da Síria. Então ele era o comandante, então onde o rei ia, ele também estaria. Então, de antemão, já pedia perdão a Deus. Olha como uma pessoa temente a Deus como faz. Ele já pedia perdão a Deus. Senhor, perdoe se eu me curvar diante de Rimon, diante aqueles deuses do rei que eu sirvo, e fizer eu prostrar, me perdoe, mas sabe que o meu coração é seu, porque eu sou obrigado a estar ali, porque é o meu trabalho. Aleluia. Muitas das vezes, né, amada igreja, nós trabalhamos num lugar onde não tem gente que profere a mesma fé conosco, né? Aleluia. Mas nós temos que estar ali ligado com Deus, mesmo estando ali, porque a palavra de Deus diz, aleluia, fugiu da mente. Aleluia. Depois eu lembro. Então, mesmo que nós estivéssemos na roda de esclarecedores, né? Mas Deus fala que nossa palavra não deve ser a mesma. Mesmo se nós estivermos num ambiente cercado de ímpio, mas não devemos se ajuntar a ele, porque a má conversação corrompe, né, os bons costumes. Nós temos que transformar, como já foi orado aqui nesta noite, né? Nós não conformemos com esse mundo, mas transformar com o conhecimento da palavra de Deus. Eu tirei alguns versículos também do livro de Lucas 4:27, aleluia, que diz: muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Então, amada igreja, Deus, ele cura quem ele quer, na hora que ele quer. Aleluia. Muitas das vezes eu preciso da cura, mas Deus não quer fazer isso. Mas ele vai continuar sendo Deus. Aleluia. Ele foi lá na Síria e pegou não é o lugar que vai fazer a mão de Deus, né, trazer a nossa cura, mas ele trouxe de lá, da Síria. Mas nós sabemos, nosso Deus é todo poderoso, onisciente. Ele podia curar aquele sírio lá na Síria, mas não, ele trouxe para Samaria. Não é um lugar. Muitas das vezes eu vou falar assim: eu vou lá que eu vou receber a minha cura. Eu vou lá porque muitas vezes nós estamos vendo muitos pastores, muitas igrejas falando: hoje é dia de cura, hoje é disso, vem, traga isso, traga aquilo, porque Deus. E muitas das vezes nós vemos muitos cobrando pela bênção de Deus, né? Ó, se você dá tanto, Deus vai te curar. Mas Deus não faz negócio assim. Meu Pai. Porque o nosso Deus, ele não se corrompe com as coisas do mundo, mas ele escolhe você, ele está no mundo para ser transformado. Aleluia. Assim como foi na vida de Paulo. Ele trouxe Paulo no meio daquele mundo para ser abençoador do povo judeu, de perseguidor a ser perseguido, né? Assim que Deus faz na nossa vida, né? Deus traz nós lá do mundo duro
para servir a Ele, né? Para sentar à mesa junto com Ele. Aleluia. E Deus opera onde Ele quiser. Não há lugar que impeça o agir de Deus em nossa vida, né? Eu, amada igreja, eu tinha um problema sério de coluna e Deus me curou. Eu estava no mundo. E sendo, Deus podia me curar lá também, né? Mas não. Deus, quando eu comecei a servir a Deus, eu não pedi a Deus para me curar, mas Ele sabe a necessidade de cada um. Aleluia. Então, quando eu comecei a servir a Deus, Deus me aceitou como servo. Automaticamente eu parei de tomar a medicação. Mas só que eu parei e não percebi que estava parando, porque eu não sentia dor. Esse ano era cirúrgico, eu tinha que operar. E até hoje, pela honra e glória de Deus, eu não sinto. Aleluia, papai. E o mesmo Deus de ontem está aqui hoje. Aleluia, papai. Para nós servirmos a Ele de coração, amada igreja, e com sinceridade, porque Ele vê a sinceridade em cada um. Aleluia. Naamã era sírio e morava longe de Samaria, mas Deus mandou lá em Samaria aquela serva, aleluia, que diz assim, no versículo 2: E saía a tropa da Síria, terra de Israel, levava presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta à sua senhora: Tomara que meu senhor estivera diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã notificou o Senhor e disse: assim falou a menina da terra de Israel. Então essa escrava que foi levada cativa à casa de Naamã foi o canal de bênção para a vida dele. Aleluia. Então Naamã fez fazer o rei saber que em Samaria tinha um profeta que o sararia da sua lepra. E sendo, o rei mandou uma carta para o rei de Samaria, para o rei de Israel. Aleluia. E logo assim que o rei recebeu essa carta, rasgou a sua veste e falou: Eu sou Deus para curar? Aleluia. Ou para vivificar? Aleluia. E sendo, Eliseu, a menina falou que lá tinha um profeta de Deus, e Eliseu falou: Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E há profeta no dia de hoje, aleluia, falando através de Deus. Basta nós termos ouvido para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós temos ouvido sempre, em todas as pregações que nós temos ouvido, e Deus falar conosco. Aleluia. Nos dias de hoje, as pessoas estabelecem lugares, muitos lugares. Hoje aqui vai ter cura e libertação. Venha, faça isso, faça um propósito com Deus, traga tanto, aleluia. Mas Deus não para, Deus não fala para receber. Mas a amada igreja diz assim: Deus não necessita de lugar especial para operar o seu milagre, pois Ele quer ver seu coração. Porque certa vez, vou contar um testemunho rápido aqui, só para provar que Deus não necessita de lugar específico. Ele está em todo lugar, em todo momento. Os olhos dele contemplam tudo e todos. Aleluia. Em 2018, está aí a minha esposa, sendo, a mulher sabe o que é isso. Minha esposa tinha uma hemorragia que ela sentia dores dia e noite. E sendo, amada igreja, nós estávamos fazendo um tratamento ali no Lourenço de Freitas, aí fez me lembrar daquela mulher do fluxo de sangue. É desse jeito mesmo. Quando a pessoa está enferma, você gasta tudo que tem para receber a cura. Gasta tudo que tem. Eu estava gastando, eu e minha esposa. Mas há um propósito de Deus nisso. Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Deus, nós botamos verdadeiramente na mão de Deus, o milagre vem acontecer. Aleluia. Porque nós estávamos para a igreja, nós pedíamos a cura, mas Deus não queria curar ali. Aleluia. Deus queria que nós passássemos a contar testemunho, porque a vida do cristão é contando testemunho. O cristão é vida de testemunho. E sim, nós estávamos fazendo um tratamento ali no Lourenço de Freitas, em São Gonçalo. Esse ano, há 4 meses para frente, ela ia operar, já tinha feito os exames todos. Mas certo dia ela sentiu muita dor no serviço, e
E eu fui para Tambar, fui para Rio Bonito, fui para todos os lugares para poder ver o que podia resolver, né? Esse ano, fui parar lá no hospital onde ela estava fazendo tratamento, já estava marcada para operar 4 meses à frente. Ele falou, não operamos de emergência. A minha esperança, a minha única esperança era aqui, naquele hospital. O que eu fiz? Oramos a Deus e vamos para o Getulinho. Esse ano, quem atende a minha esposa no Getulinho? Uma pediatra. Nada a ver, né? Uma pediatra atender parte ginecológica. Era aquela médica que estava de plantão naquele momento. Esse ano, ela fez o Papa Nicolau, né? Fez o preventivo e falou, eu não posso mandar ela embora, mas neste lugar eu também não posso fazer esse tipo de cirurgia. Aí começa a mão de Deus a agir. A mão de Deus, eu vi a mão de Deus neste lugar. Então o que ela fez? Ela mandou chamar o ginecologista que estava de plantão lá no outro quarto, lá em cima. O ginecologista veio. E pela glória de Deus, esse ginecologista trabalha no Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, né? No Pedro Ernesto. Esse ano, para entrar no Pedro Ernesto, Maria, tem uma fila imensa no Hospital Federal, é uma fila de anos de espera, mais do que esse hospital que ela estava. Aí ele virou e falou para mim, olha, eu não posso mandar ele embora, e esse exame está muito limpo, precisa de um exame mais novo. Eu faço amanhã. Então, isso foi numa segunda-feira, e na quarta-feira ele mandou instalar no PDF. Ele falou que chegou às 11 horas, ele falou se eu pudesse chegar às 10 horas, 9 horas nós estávamos lá. E assim que ele nos viu, estava muita gente para ele. Olha como é que é a mão de Deus. Ele nos chamou, na frente de todo mundo. Ele nos chamou e falou a Maria dele, que falou que não tinha vaga, mas ele tiraria 2. Chamou a chefe da ginecologista daquele local. Esse ano, a chefe da ginecologia falou que não tinha nem leito para ela. Olha como é que Deus trabalha. Não é o local, mas o momento certo. Ela falou não tinha lugar, mas tinha uma mulher de 90 anos que não podia ser operada porque não tinha vaga no CTI. E Deus desocupou aquele local, mandou ela para casa, porque lá ele faz assim, tira 2 e manda para casa. Tirou aquela mulher, mandou para casa e depois voltaria com aquela senhora. E aquele leito foi desocupado para minha esposa, isso na quarta-feira. Aí ficamos lá, fiquei o dia todo lá, e minha esposa e a outra menina que chegou junto com a minha esposa, falou, eu já estou meses aqui, tira minha dor, manda para casa, depois me chama de novo, tira a dor e manda para casa. E já tem anos que eu estou aqui para operar. Passou quarta, passou quinta, passou sexta, eu vim todo dia lá ver minha esposa. Esse ano, no domingo, no sábado, eu falei para minha esposa, amanhã eu não vou vir, porque eu vou estar de obreiro na casa do Senhor de manhã e à noite. Então vai ficar muito cansativo para mim poder estar vindo e voltando. Esse ano, amada igreja, no total eu falei, mas mesmo assim, não se preocupe, porque na segunda-feira você vai operar. Eu falei, na segunda-feira você vai operar. Aí minha esposa vira para mim, você não viu aquela menina que falou que está anos tentando operar, ele tira a dor e manda para casa? Aí eu cheguei para ela e falei, mulher de pequena fé, crê, porque a palavra de Deus diz, se nós cremos, veremos a glória de Deus. Então eu criei, mas ela não estava crendo no próprio milagre que Deus estava fazendo. Esse ano, cheguei de manhã para trabalhar na casa do Senhor, porque eu estava escalado para o obreiro. A diaconisa chega para mim, irmãos, como que está a irmã Helena? Eu falei, ela está bem, está sem dor, e creio que ela vai operar segunda-feira. Ela deu um glória para mim, aquele glória que eu senti, com certeza chegou ao céu. Isso no domingo de manhã, 9 horas da manhã. Quando foi meio-dia, a minha esposa me liga e manda foto de um frasco de sangue. Ela fala para mim, Sirlei, veio uma médica aqui, colocou esse sangue aqui em mim e falou que não estava entendendo nada. Por quê? Porque dia de segunda-feira ele ia de operar outras coisas. E ela falou que o médico falou que ia me operar. Aleluia. Olha como é que é a mão de Deus. Glória a Deus. Se nós botamos fé e cremos,
Deus vai agir. Você não tinha previsão, o médico chegou para mim e ela falou: aqui eu vou tirar a sua dor e você vai voltar para casa. Ele não prometeu lhe operar, mas Deus usou uma pediatra. Então, como Deus usou aquela menina para Naamã, Ele usou uma pediatra para a minha esposa. Aleluia. Então a coisa de Deus veio estar trabalhando desse jeito. E sendo, amada igreja, na segunda-feira ela operou. Aleluia. Ela operou. E muita gente estava na fila há mais de 5 anos e não consegue. Mas é um momento de Deus. Aleluia, meu pai. O tempo de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós esperamos uma cura, uma libertação do nosso filho, né? Mas Deus tem o seu momento certo e a hora certa. Muitas das vezes nós costumamos falar em Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. Mas nós não esperamos esse tempo de Deus. Muitas das vezes nós queremos ultrapassar o tempo de Deus. Mas como já foi falado, que os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Porque se eu for no meu tempo, será que eu vou estar na igreja? Será que eu vou estar firme com Cristo? Aleluia. Então Deus faz o seu milagre quando Ele quer. E na hora que Ele quiser. Porque Ele sempre vai continuar sendo Deus na nossa vida. Aleluia. 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 Naamã tinha uma ideia errada. Quando Naamã foi ter com Eliseu, ele tinha uma ideia errada do nosso Deus, do Deus de Israel. Ele achava que o profeta ia até ele, ia botar a mão e seria sarado. Ele achava totalmente diferente a ideia dele para aquele homem, para aquele profeta de Deus. Porque a menina falou: se ele for ter com o profeta que está lá em Samaria, lá em Israel, ele seria curado. Mas Naamã simplesmente falou, mandou o recado: vai e mergulhe 7 vezes. Aleluia. Vai e mergulhe 7 vezes. Ele ainda questionou: há rios melhores para ser mergulhado, e ele não veio até mim. Aleluia. Naamã achava que o profeta ia até ele. Basta uma palavra de Deus. Como aquele centurião que estava com a filha doente em casa. Foi, né? O servo, né? Não, estava com a filha doente. E sendo, pegou só uma palavra de José: eu não sou digno. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou digno de estar debaixo do meu telhado, mas só uma palavra. Olha a fé daquele homem. E o seu servo foi sarado. Aleluia. E assim, nesta noite, amada igreja, muitas das vezes nós falamos com Deus, mas não confiamos no poder que Ele tem meu pai, para curar, para salvar um dos nossos. Aleluia. E sendo, basta crer que Deus vai mover aleluia, em nosso favor. Aleluia. Amada igreja, Deus, Ele tem uma maneira totalmente de trabalhar em nossa vida. Aleluia. Portanto, aleluia, no versículo 5 diz, aleluia: então disse o rei da Síria: vai e enviarei a carta ao rei de Israel. E foi e tomou em suas mãos 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Aleluia. Deus, como foi falado, Deus não negocia valor. Aleluia. Como aqueles 10 leprosos que foi sarado. Aleluia. Jesus tendo com ele viu Jesus de longe, os 10 leprosos viu Jesus de longe e gritou em alta voz: mestre. E Jesus falou para aqueles leprosos: vai ao templo e mostra o sacerdote. Aleluia. Porque naquele tempo a pessoa que foi sarada, né, ele tinha uma lei que tinha que ser paga ao sacerdote. Então, porque se ainda mais se tivesse renda, se tivesse terra, tinha que voltar os seus dízimos, né? Aleluia. Mas a mãe não cobrou nada. E nem deixou, falou para Eliseu para não cobrar nada. Aleluia. Mas naquela ideia a coisa tinha que ser apresentada ao sacerdote. E sendo, mas no meio do caminho ele estava indo ao sacerdote. Mas só um só que voltou, percebeu que estava curado.
estava sarado, mas um voltou para agradecer. Aleluia. Mas o Senhor falou: não foram 10? Onde está o 9? Aleluia. Então, como está aquele 9? Porque aquele 9, a intenção dele não era falar com o sacerdote, porque Deus dá uma ordem, e essa foi a paga daqueles 10. Mas um só voltou, e Jesus falou para aquele um que voltou: a sua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. Então, amada igreja, eu estou dando exemplo da minha esposa aqui, porque a fé, ela move a mão de Deus. Glória a Deus. E em nosso favor, mas ela não cria naquele momento. Ela não estava crendo, porque ela ouviu falar do homem. Ela ouviu falar do homem que aquele não era o momento. E muitas das vezes, quantos estão ao nosso redor, ao nosso meio, nossa cara, falam: esquece isso, deixa isso para lá. E muitas das vezes nós damos crédito. Nós damos crédito, mas não. Nós temos que dar crédito a Cristo. Porque Ele prometeu, como foi falado nesta noite. Ele prometeu e fiel para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja. Aleluia. Em Lucas, capítulo 17, versículo 4 diz: e vendo ele disse: ide mostrar aos sacerdotes o que aconteceu. Aleluia. Os 10 estavam indo, mas só um só que voltou, né, amada igreja? A ocasião que Jesus, Ele te escolheu nesta noite, como foi falado pelo evangelista. Não foi em vão a sua vida aqui, porque muitas das vezes, amada igreja, aparentemente não tem nada para ser sarado, nada para ser curado, mas nós vamos fazer uma meditação por dentro. Nós, assim, na Santa Ceia, nós nos analisamos nós mesmos. Então, nesta noite é um momento de analisar. Aleluia, papai. O que nós precisamos ser sarados e falar com Deus, confiar. Porque eu creio que ainda vão falar o testemunho. Glória a Deus. Noite, que foi sarado, foi curado, foi liberto um dos seus. Aleluia, porque a palavra de Deus nunca vai voltar em vão. Ela sempre surge os seus efeitos na vida de cada um, como surge na minha a cada dia. Sabemos que somos falhos na presença de Deus, mas Ele é misericordioso com cada um de nós. Aleluia. E sendo, se você for fiel a Ele, também Ele é fiel a ti. Verdade. Porque eu falei, crendo que ela ia operar na segunda-feira, e falei que não iria no domingo porque eu ia estar trabalhando, porque muito trabalhando por o Senhor. Que muitas das vezes, amada igreja, eu deixo de ir para a casa do Senhor para estar assistindo uma novela, para poder ir a uma festa. Mas quem é o nosso Senhor? Porque a palavra de Deus diz que primeiramente tem que ser dele, tudo para Ele, porque o mais Ele vai acrescentar na nossa vida, né, amada igreja? Que nós possamos, amada igreja, sair nessa noite, dessa igreja, não como nós entramos, mas sim com a bênção de Deus. Aleluia, papai. E crendo e já recebendo o melhor desta noite, né? Porque o amanhã só pertence a Deus. E botarmos tudo na mão do Senhor e confiar que Ele já fez um milagre em nossa vida. Assim como tem feito na minha vida, na minha família, na vida dos meus parentes. Porque, como diz, aquele que for obediente, vai ser tudo, vai vir a seu favor. Não ser desobediente como João, que como nós somos desobedientes a fazer o querer de Deus, até quem está ao nosso redor vai sofrer consequências por causa da nossa desobediência. Então, na nossa igreja, nós temos aprendido que obedecer a Cristo é melhor que tudo, porque o alfabeto do crente é obedecer, e o mais Deus vai fazer na nossa vida, né, Maria? E assim agradeço a minha rica oportunidade.